Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, vai nos dizer assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos servos de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho de teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, certamente que uma das mais lindas passagens da palavra do Senhor e encantadoras ilustrações estão contidas aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15. O capítulo 15 ele começa com a parábola da ovelha perdida, com a parábola, logo em seguida, também fala-se sobre a mulher que perdeu a dracma. Nós já ministramos sobre isso. Você correndo no canal, você vai ver lá. E hoje, dando continuação da palavra de domingo, que o nosso irmão Diácono Niverton, ele ministrou com tanta ousadia domingo, e aqui eu quero fazer uma extensão dessa palavra. No nosso GECELS também vai existir uma extensão dessa palavra. A parábola do filho pródigo. Essa parábola é uma parábola muito conhecida da igreja do Senhor, porque Jesus ele era possuído por um grande amor e admiração pela humanidade, e ele mostra todo esse amor, todo esse cuidado, citando essas parábolas ali para pessoas, querido, que se sentiam melhores do que as outras, porque conviviam ali com os ensinos religiosos, conviviam ali nos templos, nas sinagogas, mas, no entanto, não exercia na vida do perdido aquilo que Deus gostaria que exercesse. 3 parábolas, mas apenas um protagonista. E essas 3 parábolas, quem são os protagonistas dela? Existe só um: aquele pecador que saiu da casa do Senhor, que saiu do aprisco, que se perdeu dentro do próprio local de culto e que agora prefere ser iludido com os prazeres do mundo,
que o convidava dia após dia, insatisfeito ali na casa do seu pai, de viver aquela rotina que diariamente vivia, de não entender o amor do pai para com ele, e agora é seduzido pelas vontades mundanas, é seduzido pelos prazeres, ao ponto de chegar para o seu pai. E interessante que esse não é o mais velho, esse é o mais moço, e chegar perto do pai e dizer: olha, dai-me. Olha o que o texto diz. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Dai-me a parte da fazenda que me pertence. Ele já não queria mais, querido, viver agora sobre o governo do seu pai, sobre o governo de Deus. Ele já não queria, como homem, ao pecar lá no Éden, ele sai debaixo do governo de Deus, divino, e entra agora no governo humano. O homem agora fazendo aquilo que quer, o homem agora fazendo aquilo que deseja, o homem agora não desejando mais ser pastoreado por um Deus que o visitava todas as viradas do dia para ter face a face com ele naquele jardim e lhe perguntar como foi o seu dia, o que você produziu hoje, diante de tudo que eu te disse: sujeitai e dominai diante da tua face. O homem agora, ao comer daquela fruta, ele está agora se tornando independente de Deus, e isso tem sido constantemente encontrado na vida de muitas pessoas que vivem na igreja e se dizem ser pastoreados, mas que ainda continuam tomando as suas próprias decisões e vivendo de acordo daquilo que pensa ser certo para você, e não de acordo daquilo que as escrituras sagradas têm demonstrado. E aí eu vejo, querido, nessa passagem, esse moço chegando, um rapaz sem muita experiência chegando perto do pai. Precisamos entender o que esse filho faz. Alguns estudiosos dizem que a coisa mais humilhante que tinha para um filho fazer com seu pai era isso que estava acontecendo. Porque para um judeu, na cultura judaica, quando um filho chegava ao pai cheio de vigor, cheio de vida, e dizia a ele, como esse menino disse: dai-me a parte que me cabe. Ele estava querendo dizer para o pai dessa forma: já que o Senhor não morre mesmo, me dá o que é meu. Por isso era uma coisa muito humilhante do pai ouvir de um filho cheio de vigor e vida. É como se o filho estivesse desejando a morte dele e ele não morria. Então, quando o pai ouve aquilo, ele entristece o coração, mas no entanto, ele respeita a decisão daquele filho, ainda que ele saiba que o caminho é de perdição, que o fim dessa jornada o conduziria à morte. Assim é o nosso Pai Celestial, assim é o nosso Deus. Quando tomamos decisões, querido, que nós queremos tomar, e no entanto, muitos tomam decisões e ainda usam a palavra de Deus, e depois ainda tragam culpa em certas coisas que não tem que se culpar, a não ser as próprias decisões que tomaram. E a Bíblia então vai nos dizer que ele toma essa decisão, e o verso de número 3 diz, aleluias, que e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. No verso 2 diz que quando o filho chega e pede o pai que lhe desse o que era dele, no finalzinho do verso diz: e ele repartiu por eles a fazenda. Ele chamou o mais velho junto com o mais novo e disse: essa é a parte que te cabe, e essa é a parte
que te cabe. Quem sabe, meu amado, essa não tem sido a sua decisão. Quem sabe esse não tem sido a sua atitude. Quem sabe você não tem usado a própria palavra para seguir a sua vida do jeito que você pensa e do jeito que você quer, sem ouvir ninguém, sem dar mão à palmatória, que você pode estar errado e equivocado em decisões que você tem tomado. Porque esses homens, ao ouvir essa palavra, eles achavam, por manusear a palavra, por ler muito, que sempre sabia de tudo e que sempre tinha uma resposta para tudo. E no entanto, Jesus entra com essas parábolas. O filho vai embora, o filho vai viver a sedução do mundo, longe, numa terra longínqua, numa terra longe da presença do Pai. Você pode entender os dias de angústia que esse pai viveu, o dia de tristeza que esse pai estava vivendo todos os dias com a ausência do filho mais novo, com a atitude desse filho que resolve agora viver numa terra longínqua, que ele não poderia vê-lo. E o texto vai nos dar uma conotação, vai nos dar um parâmetro de entendermos um pouco do sofrimento desse pai. Tudo indica que esse pai todos os dias saía à porta da sua casa, assentava ali, esperando o filho retornar. Tudo indica que foram dias de angústia, foram dias de espera. E nós sabemos que quando estamos a esperar por uma vitória, por uma bênção, a espera nos faz ficarmos incomodados, melhor dizendo, com a situação. Você pode imaginar quantas lágrimas rolavam na face daquele homem, quantas noites sem dormir aquele homem tinha, e quantas orações foram feitas para o retorno daquele jovem. Quantas vezes, a Bíblia não entra em detalhes, aquele homem saía à porta, quem sabe uma vez no dia, 2 vezes, ou o dia todo passava sentado ali. Quem sabe perdeu muitas noites de sono, o apetite, sua saúde ficou debilitada muitas das vezes, ansioso para o regresso ao saber notícia daquele filho. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque é assim que o Pai dos pais, o Pai amoroso, que não poupou o seu único filho por nós, sente todos os dias a espera do teu regresso, a espera de você cair em si e reconhecer que as escolhas que você fez te afastou cada dia mais da palavra dele e dele. Essa é a angústia que nós produzimos, se eu posso usar essa metáfora para Deus, querido, de angústia, usando porque algumas coisas são sentimentos humanos, não sentimentos de Deus. Mas todos os dias esse pai espera que você caia em si e reconheça, querido, que o caminho que você trilhou, que o caminho que você está trilhando não foi por causa do ministério que ele te deu, não foi por causa da noiva dele, mas foi por causa de você fazer aquilo que você entendia ser certo para a sua vida, ser certo para a sua história, ser certo para a sua família. E no entanto, querido, as coisas foi de mal a pior. O problema não é o tempo que eu dou de qualidade à palavra de Deus, ao reino de Deus, à obra de Deus e ao ministério que ele me confiou. O problema é se eu estou fazendo da maneira certa, com a postura certa. Deixa eu caminhar. Aquele jovem vai embora, despede, gasta
toda a sua fortuna, ao ponto de não ter para se alimentar. Chega ao fundo de um poço escuro, a qual ele mesmo resolveu trilhar. Numa terra longínqua, ele procurou ali, querido, habitar. E agora cai em uma necessidade. Deixa eu te falar algo que eu vivi nesse final de semana. Eu estava num casamento e um dos tios dos noivos chegou perto de mim. Gosto muito dessa pessoa, de repente está me ouvindo. E ele relatou a seguinte coisa para mim: olha, eu andei um pouco afastado, mas eu fui numa determinada igreja ver um amigo meu pregar, gostei muito e decidi nesse momento a voltar ao Senhor. Porque eu parei para pensar, eu sou uma pessoa que trabalha muito e eu trabalhando eu adquiro alguns recursos. E eu pude ver que nesse afastamento meu, enquanto eu tive para oferecer, eu tive algumas pessoas que se diz meu amigo do meu lado. E eu vi que não era amigo nenhum, porque quando o meu dinheiro acabava e que eu precisava, todos sumiam. E eu entendi que o amigo do mundo é só pelo interesse daquilo que eu produzo nele. E os verdadeiros amigos estão na casa do meu Pai. Então eu não quero ficar nesse mundo, eu quero voltar, e eu estou voltando para a presença do Senhor. É assim, querido. Às vezes, as amizades que aproximam da gente é por aquilo que eu posso oferecer, não por aquilo que eu sou. E quem sabe você que me ouve tem se sentido dessa forma. Porque foi assim que esse jovem se sentiu, usado. Quando querem usar, acham o telefone, acham o endereço, acham o WhatsApp, mas quando não prestam para mais nada, ninguém preocupa em saber se está bem, uma simples mensagem: bom dia, está tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? Ainda que vai ouvir que você não está precisando de nada. E ontem eu fui comemorar com a minha família, almoçarmos juntos, passarmos um dia junto, o Dia dos Pais. E quando cheguei em casa com a minha esposa, meus filhos já estavam em casa, o meu mais velho já tinha chegado do serviço, eu coloquei um filme para ver. E eu recomendo esse filme na Netflix, Todos Iguais. Somos todos iguais. Quero até revê-lo de novo. Somos todos iguais. E nesse filme ali, querido, Deus falou poderosamente ao meu coração e da minha família, que somos todos sem tetos e estamos à procura de acertarmos a nossa vida para estarmos debaixo do teto do grande eu sou naquele grande dia. E eu falei com a minha esposa: olha, aquilo que eu sempre falo, se existe um ser extraterrestre, eu sou um, porque eu não sou dessa terra, eu estou aqui só de passagem. A terra que é o meu destino, que eu sou cidadão dela, olhos ainda não viram, entendimento ainda não pensou. É o que o Pai está reservando para mim e para nós naquele dia. Meu querido, será que temos que perdermos tudo para entendermos que a casa do Pai sempre será a melhor escolha, o melhor lugar para estar? Como é que você tem estado? Será que você já não foi seduzido pelo sistema corrupto que tem corrompido as suas ideias, o seu coração, a sua vida? Aquele menino se deixou levar pelos prazeres da sociedade, pelos prazeres que o tirou da casa do Pai por suas próprias decisões, pelas suas próprias convicções. Mas agora ali,
ao cair no estado que ele caiu, não tem muito a se pregar sobre isso, você conhece o texto. A Bíblia diz que ele cai em si. Verso 17, e tornando em si, disse: quantos servos de meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui passando fome. E é aqui, querido, que eu quero colocar algo no seu coração, mãe, pai, algo na sua vida que me chama atenção. Quando eu vejo que ele cai em si, ele lembra da atitude do pai com seus servos. A Bíblia vai nos dizer que ensina, quantos tem ensinado o caminho aos seus filhos. Faça assim, assim, assim. Faço o que eu digo, mas não pratico o que eu pratico. Mas, no entanto, o texto diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Um dia, o pai segurando na mão de uma criança e andando com essa criança, ele disse: olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. E aí o filho falava: eu não, que tem que tomar cuidado é o senhor. Toma cuidado com aquela coisa. E ele: eu não, que tem que tomar cuidado é o senhor. E quando o filho falou a terceira vez, que ele falou: olha, se preocupa em não fazer aquilo outro, não dizer dessa forma, ele diz: eu não, quem tem que se preocupar com isso é o Senhor. O pai então vira para ele: por que tudo que eu tenho falado, você tem transmitido e dito que é eu que tenho que preocupar com tudo? Ele falou: porque eu só vou fazer aquilo que o Senhor fizer. Então o exemplo que o Senhor me dá é o que eu vou ser na minha jornada. Esse é o versículo, querido. Ensina o teu filho no caminho, não o caminho, ensina com o quê? Com seu caráter, ensina com a tua forma de caminhar, ensina com a tua forma de adorar, ensina com a tua forma, querido, de respeitar a vontade de Deus e seguir a palavra dele na totalidade, não da forma que você pensa. Muitos estão ensinando o filho o seguinte: faço o que eu mando, mas não pratico o que eu faço. Não resolve, querido. Você tem que viver uma vida correta e os teus filhos têm que olhar para você e desejar ter esse caráter que você demonstra que tem, querido, para a sociedade. Quando aquele filho lembra do pai, ele lembra do caráter que o pai tinha com as pessoas que trabalhavam com ele. Ele lembra do cuidado que o pai tinha com aquelas pessoas que não faziam parte do DNA dele. Como ele agia diante das situações, como ele agia com o servo, como ele agia com a família do servo, como ele agia com o seu irmão, como ele agia com a esposa, como ele agia no tratar com as pessoas. Isso me chama a atenção, porque ele lembra do caráter do pai, ele lembra quem era o pai, e ele diz, olha, a minha tradução diz assim, olha, e tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou servos de meu pai têm abundância de pão. Ou seja, ele está lembrando: meus servos do meu pai são tratados bem por ele, os servos do meu pai têm de tudo, os servos do meu pai são tratados com dignidade. E aí ele termina o versículo 17 dizendo: eu aqui pereço de fome. Ele lembrou do caráter irrepreensível que o pai tinha diante da comunidade que ele vivia. Domingo foi se comemorado o Dia dos Pais. Temos que parar, querido, de atribuir a Deus, à igreja, ao ministério, erros que eu cometi, que nós cometemos, e batemos no peito e entendemos que eu nunca quis ser pastoreado, que sempre trilhar um caminho que eu achei que era certo, como esse jovem.
Ele achou que o melhor a fazer é trilhar o caminho que a cabeça dele mandou ele seguir. Temos como filho de parar de tacar as culpas dos nossos pecados todos os nossos pais. Porque ainda que o pai errou, você também errou. Porque se eu quero aprender, se eu quero ser discipulado, o erro do outro me ensina a ser melhor, não pior. E a Bíblia diz que ele, caindo em si, no verso 18 diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele não chegou para o pai e disse: não, eu fiz isso porque na hora que eu mais precisei o Senhor não me deu uma palavra, na hora que eu mais precisei de um abraço o Senhor me deu. Não, ele reconhece o seu pecado e diz: olha, eu pequei contra ti. Vou me levantar e quando encontrar com ele eu vou dizer só isso: eu pequei. E quantos, querido, têm herdado a semente de transmitir responsabilidade? Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente, mas esse jovem aqui não. Ele disse: quando eu encontrar com meu pai, eu vou dizer para ele: pequei contra ti. Já não tenho o direito de ser mais chamado de teu filho. Sabe, isso me chama atenção, querido, porque existe um caráter santo de Deus que a humanidade esbarra nele. Dentro desse caráter santo entra a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. Um Deus imutável nos seus preceitos. E então, ele começa a lembrar do caráter do pai, como o pai agia, como ele viu quando ele cresceu vendo as atitudes do pai com o servo, do pai com o irmão mais velho, do pai com a comunidade a qual ele vivia. E ele então tem certeza que errou e diz: vou voltar para a casa do meu pai. Se o meu pai me tratar como ele trata um servo, poxa, eu vou estar bem na finta. Porque meu pai é um homem que trata bem as pessoas. Meu pai é um homem que é justo com as pessoas. Meu pai é um homem que eu nunca ouvi uma pessoa dizer que ele praticou uma injustiça. Lógico que eu estou conjecturando isso. E aí ele toma a decisão de voltar. Verso 19 diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus servos. Aleluias. Aleluias. Sabe, querido, nós batemos tantas vezes com a cara na parede, mas sempre queremos lamber as nossas feridas e autorremediar dizendo: foi a culpa de ciclano, foi a culpa de fulano, foi a culpa da noiva, da igreja, foi a culpa do ministério, foi a culpa disso, foi a culpa daquilo. Isso é lamber feridas. É você reconhecer que você é o único culpado de tudo ter acontecido. Você é o único culpado. Nós somos o único culpado. Para de lamber suas feridas. E seja honesto contigo mesmo, como esse menino foi. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou me humilhar e vou dizer: pequei. Eu pequei. Eu agi. Eu fiz. Porque na verdade é essa conotação que temos que dar. Porque o pai gosta de um coração sincero. E diz que quando o pai o avistou, antes de falar qualquer coisa, o pai abriu os braços
e correu até ele, e o abraçou e o beijou. Ao ver a sinceridade do seu coração, o aquebrantamento e o arrependimento, o pai grita alto para os seus servos: traz a melhor roupa, traz o anel, traz sandália, vamos fazer uma festa, vamos nos encontrar, chama tudo e todos, vamos estar junto. Esse estava morto, mas reviveu, ele ressuscitou, voltou. E eu quero deixar uma palavra profética em sua vida. Aquilo que você tem orado, querido, e não tem descansado em acreditar que vai acontecer. Você vai abraçar e beijar. E vai dizer: estava vivo e ressuscitou. Não perca tempo mais. Lembra do caráter do seu pai. Lembra da vida correta, dos exemplos bons que ele te deu. E como eu havia falado no filme, somos todos iguais. Um dos personagens vira para o outro e fala assim: olha, o seu pai mau, ele tem algo bom dentro dele. E aí aquele filho tinha muita resistência. Ele procura o pai e depois procura essa pessoa e diz: verdadeiramente, meu pai só precisava ser liberto dos demônios que o aprisionavam. Existe um pai bom ali dentro. Existe um pai bom, querido. Por mais que pareça que a lei dele é pesada, há um pai que te ama e te aguarda todos os dias. Lembra do caráter dele. Lembra que enquanto você andou na presença dele, e ainda que você esteja fora, quanto é o amor e o cuidado dele por você. E a Bíblia diz no verso 20, levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vista-lo, e põe-lhe um anel na mão, e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Deixa o céu se alegrar nesse dia, meu amado. Volte a ver o caráter santo do seu pai. E você vai ver que o melhor lugar para nós estarmos é na casa de papai. Por quê? Porque papai não dorme. Enquanto, querido, você não chegar, papai não dorme. Papai não dorme, querido. Enquanto a sua vida não for encontrada novamente, se encontre com ele hoje, corra para os braços dele. Ainda que as densas nuvens, escuras noites tenham atravessado a sua vida, o seu pai te chama, o seu pai te aguarda todos os dias de braços abertos. E eu tenho certeza, meu amado, eu tenho certeza que ele não vai te indagar nada. Sim, escute, seu pai não dorme. Ele te achou nesse dia. Ele te achou, ele quer te confortar nesse momento. Olha aí. Veja essa luz, querido. O amor que há nele por ti.
Sim, Júnior, papai não dorme, Antônio. Papai não dorme, Helena. Papai não se cansa de te esperar. Aquele pai não se cansou. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali, mas ele ficou porque ele tinha uma convicção que a oração dele seria respondida e que o pai, ele não descansaria enquanto não tivesse com seus braços envolto no seu filho. E assim, nesse dia, com nosso pai ao seu favor, meu amado, sim, sinta os braços dele sobre a sua vida. Deixa ele te abraçar. Diga hoje: voltarei para a casa do meu pai, porque quero ser tratado, ainda que seja como um servo. Eu sei que ele vai me acolher. E o filho sabia disso. Rabadará, Soricandoro, Calabachandarábia. Rei Calabaçu, Endecandarabá, Lemene Calassaio. Rabam, Torocom, Berei, Xeremene Calassaio. Rai, Andá, Sui de Cantoro, Calabachandarábia. Aleluias. No controle ele está. Eu gostaria, queridos, você que pode, feche teus olhos aí agora. Feche teus olhos por um instante, escute só o que eu vou falar. O Espírito me trouxe algo ao coração agora. Só que eu preciso que você feche teus olhos nesse momento. Você que pode. Certo filho um dia morava numa fazenda, e nessa fazenda todos os dias ele corria para a cerca para ver, porque ali passava uma linha férrea. E todo dia, determinado horário, passava-se o trem, e ele passava ali de passageiro, e eles corriam para ver a atração daquela fazenda. Era a alegria daquelas crianças. Só que um desses filhos, tendo teu pai como rígido, como grosseiro, e querendo viver a sua vida em constante discussão com seu pai. E um dia, nessa discussão, ele então, não aguentando mais, resolveu sair da fazenda desse pai e disse para o pai: nunca mais eu quero ver a sua face. Nunca mais eu quero voltar a este lugar. E então tomou aquele trem e saiu para uma terra longínqua. E nunca mais, jovem, ali cresceu, casou-se, adquiriu amigos e tinha um amigo bem próximo dele. E ele procurou não saber notícia mais do seu pai, mais dos seus irmãos. Adquiriu filhos ali. E existia um amigo muito perto dele, próximo, um amigo inseparável. Feche teus olhos, escute isso. E num belo dia a saudade bateu o coração. Como será que está minha mãe? Ele amava muito, era muito apegado, minhas irmãs, meus irmãos. Mas ainda tinha aquela resistência e sabia que o pai também era turrão. E mesmo que ele quisesse voltar, o pai era duro, determinado. Mesmo que ele quisesse ir lá ver, ele ficou com medo de ir. O pai não recebeu pelas palavras duras e ofensivas que ele dirigiu ao pai naquele dia do rompimento. E então esse amigo disse: escreve uma carta. A esposa disse: que é isso? Escreve uma carta e fala, direcionado ao seu pai. Ah, mas meu pai, ele dialogava, razoava, dizendo: mas meu pai é duro, ele não vai me perdoar, ele não vai, é bobeira que eu vou estar fazendo. Eles insistiram, o amigo então insistiu: escreve uma carta. E ele então escreveu a seguinte carta: pai, eu gostaria de ter com o Senhor. Só que eu tenho medo do
o Senhor não ter me perdoado e não querer me receber. Então eu peço ao Senhor que, se o Senhor tiver me perdoado, a linha férrea passa aí, eu vou chegar de trem, que é a única forma que tem para chegar aí. O Senhor coloca um pano branco, um pano azul na porteira. E aí, eu vendo esse pano azul, eu vou entender que o Senhor me perdoou. Se esse pano azul não estiver lá, eu vou entender que o Senhor não me perdoou e eu passo direto e nunca mais eu dedico uma outra carta, eu quero ter contato com o Senhor. E enviou essa carta, só que ele, muito apreensivo, chegou o dia de ir, ele disse ao amigo: não, eu só vou se você for comigo. Se você não for, eu não irei. E insistiu, e o amigo então falou: eu vou. E o amigo então embarcou, chegaram na cidade, entraram no trem. E ele no trem, apreensivo, disse: olha, meu pai é muito duro, eu sei que ele não vai ter me perdoado. Então faz o seguinte, para mim não ficar mais triste, olha para mim. E se você avistar o pano azul na porteira, você me fala que eu levanto e dou o sinal, a gente para e desce. Senão, nós vamos passar direto. O amigo falou: combinado. E então, antes de chegar na fazenda, existia uma reta de trilho, e logo após a curva, destampava-se com a fazenda. O amigo então ficou de pé no local, e quando o trem vem vindo, querido, e ele, apreensivo, perguntava: e aí, já viu a fazenda? O amigo: não, ainda não. E aproximando, ele ali, querido, angustiado, perguntava: e aí, meu amigo, o pano azul tá lá? Tá conseguindo ver? O amigo tá começando a ver a fazenda. E o pano azul tá lá. Ele falou: não. Aí ele: tá vendo, eu não estou vendo. Ele: não estou vendo. Tá vendo, eu falei que o meu pai não ia me perdoar, eu perdi tempo de estar vindo aqui. Aí foi andando mais um pouco: e agora você tá vendo o pano azul? Ele falou: não, eu não estou vendo o pano azul. Tá vendo, eu te disse que eu ia perder, meu pai não me perdoou, olha que decepção. E ele perguntou novamente: consegue ver o pano azul? Ele falou: não estou vendo o pano azul. E ele disse: olha, meu pai não me perdoou, eu não estou vendo o pano azul, mas eu estou vendo uma cerca pintada de azul, eu estou vendo uma casa pintada de azul, eu estou vendo toda a cerca pintada de azul. Abre os teus olhos, querido, é assim que está o Pai hoje por você. Ele colocou o pano azul para dizer que está te perdoando nesse momento. Sinta o perdão de Deus sobre a sua vida. E aquele jovem desceu daquele trem, abraçou o teu pai, beijou o teu pai, posteriormente trouxe os seus filhos, sua esposa, e aquele jovem entendeu que o pai tinha perdoado. O pai não só estendeu um pano azul, o pai estava vestido de azul, a família estava vestida de azul, a casa estava pintada de azul, a cerca estava de azul. Assim, querido, é o Pai hoje por você. Ele está mostrando que Ele te perdoou. Ele te perdoou, meu amado. Ele te perdoou. O sinal dessa toalha azul aqui é o sangue de Cristo sobre a sua vida, dizendo: não importa onde você andou, mas o Pai hoje te perdoa. Porque você está no colo do seu Pai. Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, eu sei que o Senhor está recebendo essas pessoas hoje. Eu sei que o perdão do Senhor já alcançou a vida delas como um dia, Pai. O Senhor alcançou a minha vida e perdoou todos os meus pecados, como eu creio que o Senhor irá perdoar todos os pecados dos meus filhos.
seja ele biológicos, seja eles espirituais. Assim como um dia o Senhor pagou os pecados da minha esposa, Senhor, o Senhor apaga hoje o pecado dessa pessoa, o Senhor a perdoa. Se sinta perdoado, minha amada. Se sinta curado hoje pelo perdão de Deus. Sinta o perdão de Deus adentrando o seu lar neste dia. Sinta o Pai te abraçando e dizendo: traz a roupagem nova, traz a parca nova, traz o anel novo, porque hoje chega salvação no seu lar. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus eu te abençoo. Papai não dorme, ele te abraça e diz: perdoado está os seus pecados. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Receba, querido, essa palavra no seu coração. Receba essa palavra na sua vida aí, neste momento. Em nome de Cristo Jesus. Receba, meu amado. Receba o perdão de Deus. A graça de Deus, que excede todo o coração. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Assim como aquele jovem achou que não haveria perdão para a vida dele, o pai não só colocou um pano azul como ele queria, mas fez questão que todos vestissem de azul, para mostrar que não existia nada no coração dele contra o filho. Assim é Deus com você nesse dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça, querido, a obra salvífica dele cada dia na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, querido, diga amém. Aleluia. Querido, chegamos ao final dessa live. Assim que eu terminar aqui, que eu compartilhar, entre em contato comigo pelo WhatsApp 033 988 12 6732. Adquira, amém, a sua Bíblia. Vou te dar um desconto, tá? Ó, Bíblias maravilhosas, R$105, R$40 e R$50, tá certo? Entre em contato, automaticamente eu vou te dar o desconto. Aí você já vai entrar em contato com a irmã Márcia e dizer: olha, o pastor me deu um desconto aqui, hein? É verdade isso? Ela vai confirmar lá, tá? Ó, beijo no seu coração. Seja o mantenedor dessa obra através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil, ou pelo WhatsApp 033 988 12 6732, e eu vou estar falando todas as formas que você tem para contribuir. Um beijo no seu coração. Até quinta-feira, às 9h30 da manhã, com a live Café com Pão. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de ti. Que Deus eleve a face dele sobre a sua face e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa live. Adentre lá no canal Leonardo Malaquias e se inscreva no canal. Vamos chegar a 200k, querido. Conto com você. Deus te abençoe. A paz do Senhor.